Quem sou eu? Talvez essa seja uma pergunta que nem sempre nos fazemos. Se pararmos para pensar na nossa identidade, em como nos vemos, como queremos ser vistos, podemos supor que a identidade individual ou de um grupo é quase como se fosse o nosso passaporte para a vida social. O que está por trás dessa busca constante de nos reconhecermos e de sermos reconhecidos em uma identidade? O sentimento de pertencer a um grupo ou de se sentir excluído, por exemplo, afeta a maneira como nós pensamos, agimos, sofremos, como construímos nossos ideais e valores. E com as profundas e aceleradas mudanças que têm ocorrido no mundo, papéis sociais que antes eram claros e definidos vêm sendo desconstruídos, abalando as referências que costumavam nos balizar. Para pensar sobre esse cenário, reunimos em 2 programas algumas das reflexões da série Desafios da Identidade no Mundo Contemporâneo. O Café Filosófico de hoje traz a primeira parte dessa síntese com os curadores e psicanalistas Benilton Bezerra Júnior e Jurandir Freire Costa, além de 2 dos seus convidados, o filósofo Ricardo Tim e o físico Luiz Alberto Oliveira. O processo de construirmos identidades, de alocarmos identidades, de reconhecermos ou de transformarmos identidades, tem a ver com um processo que é inerente à própria mente humana, ao próprio espírito humano, a maneira como nós lidamos com a experiência de sermos no mundo e dos objetos do mundo que nos cerca, que é o processo de categorização. O processo de categorização é quase que impossível de ser evitado, porque, do ponto de vista, digamos, de Deus, o princípio absoluto, o que é o mundo? O que é a vida? Processo, fluxo incessante, mudança, transformação. Nada é sólido de uma perspectiva cósmica. Afirmar que uma coisa existe, segundo ponto, é também, de alguma maneira, afirmar o que ela não é. Cada identidade implica o seu negativo. Aquilo que não é define os limites, em grande parte, daquilo que é. A identidade está inevitavelmente associada a uma hierarquia normativa, valorativa. Nós e os outros, né? Cristãos, que são salvos, e os infiéis, que são condenados ao fogo eterno, gregos e bárbaros, homens e mulheres, só recentemente tendo essa hierarquia sendo contestada. A identidade permite que eu me sinta de uma determinada maneira, eu tenha razões para sentir e agir dessa ou daquela forma, e mais importante ainda, porque ela dá autorização cultural, quase que inconsciente, para que o outro haja contra mim, ou em relação a mim, de uma determinada maneira. De uma maneira geral, você se tornar um humano, tornar-se alguém, tornar-se uma pessoa, passa por você se constituir como tendo uma identidade. Como todo processo que diz respeito à vida subjetiva, ele implica sempre o sujeito e o seu entorno, o sujeito e o outro. Nós todos, de alguma maneira, nos inserimos, encontramos um lugar simbólico que faz de nós, ao mesmo tempo, receptáculos da cultura e promotores da sua preservação e do seu desenvolvimento. Toda cultura precisa que aqueles que nascem nela se sintam partes dela para que ela possa sobreviver. Falar de construção identitária é falar, número 1, de um processo que vai muito além das escolhas e da experiência individual. Envolve necessariamente, sempre o tempo todo, outros humanos. E envolve o tempo todo o mundo linguístico, o mundo simbólico, a cultura na qual esses outros humanos estão inseridos. A ideologia do individualismo, que deu origem a direitos humanos, democracia, etc. e tal, foi se exacerbando e o efeito dessa exacerbação a gente vê hoje. Né? O individualismo virou um valor que, às vezes, se torna preponderante em relação à coletividade. É preciso lembrar um outro ponto-chave ao qual eu já me referi, o fracasso das utopias do início do século XX. Essas transformações todas paralelas, elas
quebraram o fim das grandes narrativas. Lembrem-se que até os anos 80 o mundo era bipolar, no sentido de que havia dois grandes horizontes organizando o imaginário político e social, econômico, né? O horizonte do capitalismo, do mundo livre, e o mundo do socialismo, da cortina de ferro, também, dependendo de como você quiser chamar. Havia, de qualquer modo, horizontes alternativos que ruíram junto com o Muro de Berlim. Então, o capitalismo, e o capitalismo na sua versão atual, neoliberal, financeira, etc. e tal, tomou conta, e houve uma espécie de esvaziamento da capacidade de imaginação política capaz de oferecer alternativas ao modelo global que organiza o mundo. Porque a gente tem dificuldade hoje de entender, de imaginar o que é que poderia ser um mundo que fosse completamente diferente desse que é hoje. Nos anos 60, muita gente imaginava, com as suas utopias como velas acesas. Essas velas estão meio apagadas. E a única luz que a gente imagina que ilumina as coisas é essa desse mundo que está aí. Isso teve, pelo menos, um efeito positivo. Foi que aquelas bandeiras da grande política, do novo homem, da nova sociedade, fazendo água, fizeram brotar as reivindicações desses grupos que antes tinham pouquíssima voz. As mulheres, os negros, os deficientes, os índios. Nos anos 60 começam a surgir essas identidades alternativas, mesmo que hoje em dia, olhando meio hedonistas, hippies, mas eram propostas, eram modos de vida alternativos. Nos anos 70, isso ganha uma conotação política forte, com o primeiro grande movimento, e talvez o mais importante de todo o século XX, o feminismo. E, em decorrência disso, todos esses outros movimentos. Há um intelectual, um filósofo muito interessante chamado Kwame Appiah, que ele chama a atenção para alguns aspectos comuns de toda a identidade. Um deles é de que toda a identidade vem com rótulos. E você ter um rótulo significa, em primeiro lugar, que você aprende regras para aplicar os rótulos. E esses rótulos, claro, têm efeitos. Efeitos sobre o próprio indivíduo, que passa a se olhar no espelho vendo isso, e tem também exigências. Eu, para poder ser X, preciso me comportar para ser reconhecido pelos meus pares e para ser reconhecido pelos outros. O segundo ponto importante é que a identidade constrói um lugar no mundo. Ele dá a qualquer pessoa um sentimento fundamental no ser humano, que é o sentimento de pertencer. Sentimento de pertencer a um nós, de fazer parte de uma comunidade, de não ser um outcast, um excluído total, um isolado, um retirante. Esse pertencimento, ele tem uma explicação e também razões para você ser o que você é e para que se haja com você do jeito que se deve agir. Mas uma das coisas interessantes que nessas últimas décadas se apresentou é que, às vezes, a adoção de um rótulo ela implica um efeito positivo para a própria pessoa. Dou um exemplo. O autismo, durante muito tempo, era uma categoria diagnóstica considerada terrível. Médicos hesitavam em falar para os pais que achavam que o filho era autista. Hoje em dia, você sabe, essa realidade é completamente diferente. E uma das coisas mais interessantes mostra a complexidade e a riqueza desse fenômeno da identidade, é que você tem testemunhos de autistas que escrevem narrativas pessoais e mostram como o momento em que eles adotaram a identidade, que eles caíram a ficha e dizem, não, agora eu entendo a minha vida, entendo o meu jeito de ser, é porque eu sou autista? Qual o efeito performativo altamente positivo que tem? Além disso, há mais duas coisas que eu gostaria de falar, que são algo que é uma palavra que, se vocês não conhecem, vocês vão ouvir bastante, que é a ideia de interseccionalidade. É a ideia das interações entre identidades. As identidades, elas não têm essências. Elas não têm essências. A gente fala assim, mulher. Bom, mas mulher... Uma coisa é você ser mulher branca de classe média. Outra coisa é você ser mulher branca, pobre. Outra coisa é você ser negra de classe média. Diferente de você ser negra morando na periferia. Isso vale para homens, etc. Vale para tudo. Tudo. Todas as identidades, elas se desdobram. E esses desdobramentos implicam
Em primeiro lugar, isso a gente deveria estar atento, elas implicam o reconhecimento de que pensar essencialmente sobre identidades é o primeiro equívoco. Não existe o negro, a mulher, o judeu, o brasileiro. Esse rótulo implica dentro dele uma pluralidade, uma diversidade que a gente precisa contemplar. Essa discussão, então, ela tem a ver com uma outra expressão muito corrente hoje em dia, que é a questão do lugar de fala, né? Reivindicado pelo movimento negro, sobretudo, e que muita gente critica pelo fato de achar que isso significa uma exclusão de sujeitos cujas identidades não são aquelas sobre as quais eles estão falando. Isso é uma crítica, a meu ver, equivocada. A ideia do lugar de fala, primeiro, não tem a ver com questões individuais. Não é o fato de que alguém individualmente teve a sua voz silenciada, mas é uma noção que permite que a gente comece a adentrar uma discussão sobre quais são as condições estruturais que fazem com que certos grupos não tenham voz, certos grupos simplesmente não apareçam para falar de si e muitas vezes precisam da intermediação de outros, quando eles próprios poderiam falar na primeira voz e não por intermédio de outros. Essa é uma discussão inestimável, uma discussão indiscutível, sobretudo num país como o nosso. O Brasil é um país bárbaro, é um país atrasado, é um país selvagem, é um país violento. E isso se expressa no silenciamento que, ainda bem, nos últimos poucos anos, começa a ser contestado pela força desses movimentos identitários em nossa sociedade. No próximo bloco... São pessoas esgarçadas que circulam e que transitam sem um ponto de amarração, sem vínculos emocionais fortes. Esse exército, essa legião de indivíduos, Arendt falava, eles são presa fácil de autoritarismo e totalitarismo. Eles buscam o tempo inteiro um lugar no mundo. Há pouco mais de 50 anos, identidade era algo dado, determinado. Hoje podemos construí-la. Se por um lado, muitos que não tinham voz e direitos reconhecidos conquistaram seu acesso à cidadania, por outro, houve o acirramento das diferenças, cada qual se reconhecendo entre os seus e querendo excluir o outro, o diferente. O que acontece quando sentimos que perdemos nossos vínculos, nossas raízes? Quando vivemos situações que abalam a percepção de quem somos? A identidade, então, ela tem um aspecto estrutural e um aspecto histórico-cultural. O aspecto estrutural é aquele que é comum a todos nós. Ele é formado por duas dimensões. A dimensão que a gente chama de ipseidade, é que nos fornece a experiência de que nossa existência é única em meio à unicidade de outras existências. É, por assim dizer, uma unidade no espaço, uma unidade diferencial com outras unidades. E a dimensão idem, ou a dimensão de mesmidade, é aquela que nos dá a unidade no tempo, apesar das mudanças que nós sofremos. Mudanças físicas, de gosto, de profissão, de estados sociais, né? A dimensão de mesmidade é aquilo que faz com que a gente ache que é o mesmo, ou pense que é o mesmo, dos 4 anos de idade até a morte, quando se morre envelhecido. A identidade tem, na dimensão de ipseidade, de unidade, uma das suas regiões de conforto, uma das suas regiões de equilíbrio. De outro aspecto, o aspecto histórico, cultural, esse não é comum a todos nós. Esse é localizado, geográfica, historicamente. E essa localização histórico-geográfica é a localização, que eu vou falar aqui, da cultura ocidental, na qual nós fomos socializados. É a dimensão entre identidade privada e identidade pública. A identidade pública é a identidade que a gente partilha com os outros, ou pode ser partilhável, lógica ou empiricamente. A identidade privada, pelo contrário, é o espaço de liberdade de cada um. É ali onde sua idiosincrasia predomina.
A identidade privada é o espaço da imaginação, da particularidade afetiva, cognitiva, intelectual. É ali onde você respira, onde você ganha densidade, onde você sai da luz do público e vai reencontrar consigo de uma maneira que é única. Essa identidade privada, por isso mesmo, dificilmente pode ser partilhável. Isso dito, o desenraizamento, como eu estou usando agora, é um desenraizamento muito voltado para a ideia do desenraizamento psicológico, para a experiência psicológica do indivíduo. Desenraizamento, nesse sentido, é a experiência de perda de vínculos de uma determinada forma de vida. É quando os mecanismos básicos de ajuste e de reconhecimento de si acabam sendo desestruturados, desorganizados. É a maneira pela qual o enraizamento, a maneira pela qual no enraizamento a gente se reconhece como um que é semelhante ao outro, um que é diferente do outro, em suma, todo esse conjunto de hábitos, de percepções que nos fazem saber que a gente é um, o outro é o outro, e que os dois consentem em tais ou quais prática de viver cotidiano, mas que a gente espera e aposta um pouco na fidelidade, na benevolência, na previsibilidade de certos gestos, esse conjunto de atos e gestos cotidianos que nos fazem perceber, no meio absolutamente familiar, pois bem, a gente pode perder isso de várias maneiras. Isso pode sofrer um terremoto. A perda desses vínculos e a gente ficar como que flutuando é o que eu estou chamando de desenraizamento. A Arendt, ela dizia que o desenraizamento significa a superfluidade e o estado de isolamento e solidão em que a sociedade de massas, com a produção capitalista, produz. É como se aquilo que foi sendo, e a produtividade crescendo, ela foi desfazendo os estamentos, foi lançando os indivíduos numa espécie de imprevisibilidade absoluta, e mais do que isso, foi fazendo com que alguns se sentissem como absolutamente redundantes. Eles estão na margem de uma sociedade, né? São grupos de pessoas, hordas de pessoas, que estão absolutamente fora do circuito cultural, intelectual, etc., e que têm muito pouco abrigo para qualquer coisa que ratifique, que legitime a identidade que eles podem portar. São pessoas esgarçadas que circulam e que transitam sem um ponto de amarração, sem vínculos emocionais de porte. Esse exército, essa legião de indivíduos, a Arendt falava, eles são presa fácil de autoritarismo e totalitarismo. Eles buscam o tempo inteiro um lugar no mundo, coisa que a gente vai ver. Muitas vezes o líder autoritário demagogo promete. A classificação da Weil é outra. Ela pensava no desenraizamento, sobretudo como causador de 3 grandes fenômenos culturais que tinham impacto individual grande. Um ela chamava desordem, o outro medo e outra insegurança. Basicamente, a desordem é o estado social que lhe impede de fazer aquilo que você sabe fazer, o seu melhor talento, que lhe impede de exercer o seu dever que você estava habituado, que devia ser feito. O medo vem da desproporção de força entre alguém que é intimidado e paralisa sua atividade na vida pela ameaça de violência do outro. Finalmente, a insegurança vem da imprevisibilidade da sociedade desorganizada, ou então pela imprevisibilidade do chefe autoritário quando já está vivendo sobre isso. E uma vez que produz sua insegurança, esse tipo de angústia que a gente sofre também é um tipo de angústia especial, e aqui eu acho que Freud tem muita coisa a dizer. Em suma, quando eu sou frustrado sexualmente, a angústia que aquilo gera, ela pode ser recapturada e transformada em alguma coisa que me dá um prazer substituto, talvez diminuto, mas ainda da ordem do prazer. No que concerne a angústia de sobrevivência, aquilo que ameaça a sobrevida, o que Freud chamava de pulsão do ego, o destino é outro. Não há substituto. Em vez de prazer, eu tenho dor.
ou seja, o objeto perdido, não há como recuperá-lo, exceto por um esforço, por uma violência pessoal, por uma espécie de trabalho dobrado no sentido de curvar e de contornar a dificuldade. Pois bem, qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que no desenraizamento, a identidade desenraizada, ela se vê ameaçada por algo dessa ordem. É como se o sujeito imaginasse ou sentisse, né, que ele está sendo privado de qualquer coisa que é sua própria vida. Pode ser a vida física ou a vida moral. No terreno da sobrevivência, a questão é como eu posso ser e o que eu posso ser. Como é que eu vou existir, como é que eu vou ter experiência de continuidade da minha existência e com que predicados e de quais maneiras. É uma coisa de base, é uma coisa que soa uma ameaça à ordem vital. E como ameaça à ordem vital, isso também aciona defesas, esse caso da angústia de sobrevivência, da angústia de contrariedade da pulsão de ego, da angústia de autoconservação, você vai ter defesas que, eu repito, são muito mais complicadas, muito mais difíceis de você resolver no espaço da cultura, né? Primeira defesa é a reação de ódio. O objeto me frustra, eu não substituo ele por outra coisa. Eu o odeio. Eu quero exterminá-lo, físico ou moralmente. A outra grande defesa é a defesa de repetição do trauma. Eu evoco o trauma para quê? Para poder, com a evocação, eu tentar magicamente me transformar e ser capaz de suportar aquela dor. Porque como eu era, ou da maneira como eu fui, a gente tende a acreditar que aquilo é absolutamente inassimilável. É outra grande forma de defesa da angústia de separação ou angústia de abandono. A outra grande forma de defesa que existe também, né, é a regressão imaginária a um estado anterior da vida ou da cultura em que eu acredito que, se eu voltar, eu vou poder viver de novo numa espécie de reino encantado onde o trauma do desenraizamento não existe. Claro que essa recuperação do passado, né, ela, e recuperação idealizada, evidentemente, recuperação fantasmática, ela não me tira do presente nem das dificuldades e das adversidades, dos obstáculos que eu estou vivendo. Mas também existe. Finalmente, o último, né, que eu chamaria mecanismo de defesa contra a angústia e sobrevivência, e que eu acho, pela extensão e pelo alcance, o mais nefasto, é eu erotizar de maneira paroxística uma pessoa ou um ideal que eu fantasio como onipotente e capaz de me proteger da ameaça de morte. Essa pessoa é o líder, essa pessoa é o Führer, essa pessoa é o salvador, essa pessoa eu abro mão da minha individualidade para fazer com que ela magicamente reabsorva a minha insignificância ou fraqueza e eu me dilua e ganhe a magnificência, ganhe a grandiosidade falsa que aquele ídolo, verdadeiramente idolatro, aquele ídolo magicamente vai poder suprir ou compensar. Olha, o custo humano da angústia produzida pelo desenraizamento, eu acho gigantesco. No próximo bloco, a sociedade tensa, tesa, rígida, precisa desesperadamente de bodes expiatórios. E aí nós precisamos também de ídolos. E essa história é muito velha. Uma identidade que se vê desenraizada pode se sentir desamparada e, consequentemente, ameaçada. Rivalidade, projeção de ódio, idolatria são algumas das reações humanas frente à angústia do desamparo. são reações que nos últimos tempos têm se multiplicado e agravado a convivência social. Como a história, o passado da nossa civilização deixou marcas na identidade que estamos construindo no presente? Todos nós temos um pé no século XX, não é? Então nós somos gente do século XX
que estamos sobrevivendo ao século XXI. E, nesse sentido, é importante a gente perceber que nós somos frutos de algo que a gente pode chamar de um século esquizofrênico. Nessa leitura cultural que a gente pode fazer, remontando, por exemplo, ao início da modernidade, mas mais focadamente a partir de meados do século XIX, nós temos uma grande crise das representações, uma grande crise das ideias. Então, algumas quase certezas que nós tínhamos a respeito de uma ideia de individualidade, essa individualidade que surge na modernidade, da própria ideia de sujeito, quem é o sujeito? Subjectum, aquilo que está por baixo, né? A palavra subjectum já está por baixo sustentando. Essa própria ideia começa a ficar cada vez mais nebulosa e complicada. A descoberta de Freud nos traz à consciência elementos que conspiram na nossa formação, no nosso desenvolvimento humano, desde regiões às quais nós não temos um acesso racional tão simples, pelo menos tão simples. Ou seja, nós temos impulsos, nós temos uma série de condicionantes que é muito difícil para nós mesmos conseguirmos localizar, e isso vai nos obrigar a revermos, então, esse ideal lógico das ideias claras e distintas, trazendo para assombrá-las ideias obscuras e indistintas. Talvez quase como o sonho, né, pode assombrar a vigília, né? Isso significa que há uma crise de alicerces do próprio modelo de civilização ocidental. Porque nós estamos, ao mesmo tempo, né, com aquele impulso extraordinário da ciência, né, a ciência está se desenvolvendo de uma forma inacreditável, e ciência aqui não apenas enquanto saber, mas enquanto tecnociência, ou seja, a aplicabilidade das cientificidades que são, então, descobertas e apropriadas. E, por outro lado, nós estamos com essa situação, digamos assim, de uma espécie de fragmentação, de uma espécie de enfraquecimento do sentido de realidade das pessoas. O fato é, então, que nós estamos numa época profundamente disfórica, né? Não é o contrário de eufórica. O contrário de uma época onde as pessoas veem facilmente os seus objetivos, onde veem os sentidos do seu fazer num alcance razoável. Nós estamos numa época onde isso está sendo profundamente questionado. E nós estamos, então, isso é evidente, numa época com muito medo. Esse é um componente essencial que está na cultura. E há muitos anos ele é natural, ele sempre funcionou. Nós não precisamos aqui pegar, né, o mal-estar na cultura do Freud para relembrarmos todo esse processo, né, esse mal-estar que nos acompanha nesse processo, né, de criação de cultura, mas ele está cada vez mais presente, cada vez mais incontrolável. E medo não é medo de nada. Medo é medo qualificado. E aqui a gente vai usar sempre a expressão medo do outro. Todo medo é medo do outro. Se eu tenho medo de adquirir uma doença, a doença, nesse sentido, é o outro, do qual eu tenho medo, né? Se eu penso que X, Y, Z podem vir a me atacar, então eles são o outro. O outro é apavorante. E nós sabemos que se nós conseguirmos induzir numa determinada população uma dimensão pânica, essa população, seja ela animal ou humana, vai fazer coisas que seria completamente inconcebível de pensar se não estivesse naquela situação. Então, nós já estamos numa situação pânica. Nós precisamos desesperadamente de inimigos. O que são inimigos desde a mais remota tradição? Além de inimigos, eles são bodes expiatórios. A sociedade tensa, tesa, rígida, precisa desesperadamente de bodes expiatórios. E aí nós precisamos também de ídolos. E essa história é muito velha e muito antiga, né? É ancestral, é primigênia. Ídolos, desde aquela ideia do bezerro de ouro. Nós construímos algo e adoramos o que construímos. Isso é a melhor concepção, a melhor definição, digamos assim, rápida da idolatria. Porque o ídolo é a contraparte do pânico, do medo. Quem não tem medo não tem ídolos. Não precisa de ídolos. Quem tem medo tem que ter um ídolo
que, de algum modo, legitime o medo. E vocês entendem que nós entramos num ciclo infernal. Nós temos que desconstruir as lógicas de medo que proliferam à revelia da racionalidade. Nós estamos num circuito de doença, oscilando entre as dimensões pânicas, do medo extrapolado, e as dimensões, por assim dizer, idolátricas, onde se investe alguma coisa da segurança que eu não acho em lugar nenhum. Portanto, eu estou em processo de profundo sofrimento, ou, como se diria na psicanálise, de melancolização, sem necessariamente poder conseguir se dar conta do que está acontecendo. E esse é o pior tipo de sofrimento possível, porque ele está trabalhando, mesmo que nós não percebamos. Essa é a questão. As relações estão doentes, né? As visões de mundo estão doentes. Tudo que a cultura gera está doente. Está mostrando sintomas. Mas existe uma positivação da crise possível. A positivação da crise, a utilização da crise no sentido da construção de algo. Isso é uma crítica. Crítica é tomar a crise, né, a sério. Né? Tomar a crise a sério e, a partir daí, estabelecer uma nova relação de realidade. Talvez pensar a dimensão crítica da crise, da identidade. Que identidade é essa, afinal? Quem sabe não é o caso da gente reconstruir a nossa ideia, o nosso ideal de identidade a partir da interpenetração da palavra identidade com as palavras, né? Exílio e diáspora. Quem sabe? Quem sabe isso nos ajuda a entender que esse medo que nós sentimos, ele é o medo do outro. Porque eu sofro e gozo com esse sofrimento, porque eu estou numa sociedade perversa. O medo é sempre o medo do outro. E o único que pode nos acordar desse pesadelo medonho do medo onipresente é o outro. Quem é o outro? É a realidade. Nós vivemos em mundos paralelos. Nós vivemos em bolhas, né, autossuficientes, paralelas. O que falta, quem sabe, não é um pouco mais, né, de confiança em nós mesmos. Né? Quer dizer, no sentido, então, de descascarmos esse núcleo que está tão blindado, protegido, essa carapaça, né, que nos transformou, então, naquilo que é um sonho da modernidade, uma mônada onde cada um de nós é uma mônada completamente isolada da outra, mas que até pode se relacionar se as duas quiserem. Aí surge, por exemplo, na época das guerras religiosas, o conceito de tolerância. Você já viu que conceito medonho é esse de tolerância, gente? Por quê? Porque eu só tolero aquilo que, se eu pudesse, eu não toleraria. Tolerância significa eu me isolo, fico na minha, tu ficas na tua, etc. Esse não é um bom conceito. Nós somos fruto de uma modernidade que fragmentou a realidade humana, que descomunicalizou a realidade humana na proliferação da comunicação indiferenciada. Né? E nós somos, então, os herdeiros dessa doença. Talvez possamos agora, então, fazer um levantamento dos salvados e, a partir daí, empreender, né, alguns processos de desajuste daquilo que está excessivamente bem acoplado, né? As nossas certezas. Se é certo, se é absoluto, para que pensar? Não é? Quem sabe essas certezas não são uma defesa histérica, uma paranoia. Aliás, essa palavra deve ter sido muito mais usada. Uma paranoia privada, uma paranoia cultural que eu crio, tudo em função desse caldo doentio, né? Onde se mistura medo, né? Angústia, paranoia, histeria, perversão com o gozo alheio. Quem sabe um pequeno desencontro aí, deixando o outro aparecer pela fresta, né? Naquele momento onde a coisa ainda não coincidiu consigo mesmo, faça explodir essa verdadeira quimera, esse desdobramento doentio que nos assombra de uma forma tão absurda. Então, gente, quem sabe identidade agora toma um outro sentido. É a relação, e a única coisa que a gente pode criar
O resto é transformação. O encontro nunca houve antes até ele acontecer. As outras coisas já vieram, em formas diferentes. Talvez não precise ter medo de fazer a identidade, esse conceito, desocupar aquele pódio que ela ocupa para colocar ali uma multidiversidade, uma multiconvivência, uma diversidade, talvez a palavra bonita aí, uma alteridade, né? Então, a luta identitária tem um problema. Ela parece uma luta pela mesma identidade que está em crise. Mas uma luta pela multidiversidade não é a mesma coisa. Por isso, se as lutas hoje têm chance de darem certo, é quando elas se encontram, não quando elas se afastam. Então, o paradoxo aí é que a coisa só existe realmente enquanto infinita diversidade, mas ela só pode ser abrangida nessa infinita diversidade quando ela se compõe numa unidade compreensível. Então, as lutas identitárias têm que assumir a posição de lutas diversificárias, onde cada um seja completamente diferente do outro. É por isso que tem que ir além da própria ideia de tolerância e nós temos que ir além das ideias de lutas identitárias, porque nós estamos reproduzindo a lógica das mônadas, que é o que nós acabamos de tentar criticar aqui. Então, nós temos que ter lutas multidiversificadas, multi-alteridades. Então, para chegarmos a uma melhor identidade, temos que diversificar profundamente, né, para conseguir, então, chegar a uma síntese um pouco maior. Quanto mais nós formos, mais capazes de perceber o não nós seremos. E, sendo assim, essa identidade aqui tem que ser contaminada com a possibilidade de percepção do que não é nós, do não nós. Ou seja, tem que haver uma contaminação que significa o reforçamento de uma singularidade. No próximo bloco... Agora você participará de comunidades e se investirá em experiências que rompem definitivamente a ideia de que nós estamos confinados a esse contorno aqui, ó, a esse limite aqui. Novos arranjos afetivos, novas estruturas familiares, intervenções biotecnológicas, transformações radicais nas experiências do tempo e espaço promovidas pelas tecnologias de comunicação. No horizonte atual, não é apenas a identidade pessoal ou coletiva que está em questão, é a própria identidade humana. Afinal, o que define o humano? Os limites que definiam o humano estão em deslizamento. Somos hoje mestres do mundo quântico, do mundo microscópico. Essa capacidade fez com que, progressivamente, nós pudéssemos ir examinando dimensões cada vez mais minúsculas, deslindando as relações constitutivas de todo tipo e sorte e sistema, num nível cada vez mais preciso, cada vez mais microscópico. Hoje conhecemos não só os elementos químicos, conhecemos a forma como eles se compõem, somos capazes de intervir em cada um deles, somos capazes de combiná-los de maneiras inéditas em relação à própria natureza. Podemos, por exemplo, alcançar um grau de sincronização e de congruência, ou seja, de fazer processos terem a mesma cadência e ocorrerem simultaneamente sobrepostos com enorme precisão, como, por exemplo, a gente tem na rede de GPS, os satélites que dizem para a gente, com fração de segundo, quando nós estamos, com fração de milímetro, onde nós estamos. Então, vivemos num mundo da precisão, da localização precisa, da ocasião especificada, como nunca houve antes. Somos capazes de mapear tudo isso. E somos, portanto, capazes de mapear as arquiteturas, as composições, os diagramas de todo tipo e sorte material, em particular, de todo tipo e sorte de ser vivo, em particular, de todo tipo e sorte de nós mesmos. Recordo a vocês que pouco mais de um século atrás, o corpo humano era inteiramente opaco. Para você ver o que tem dentro, tem que cortar. Pega a faca e corta. Hoje nós somos inteiramente transparentes. Essa capacidade de intervir
nesse nível básico da constituição de todo tipo de formação material, de todo tipo de organismo. E agora, na própria base da nossa capacidade de pensar, nosso sistema nervoso, nosso sistema cognitivo, também ele é cada vez mais explorado, também ele é cada vez mais suscetível a intervenções técnicas que vão fazer, por exemplo, que o sujeito saia da depressão, ou quem sabe fazer com que ele entre na depressão. Isso é um tipo de intervenção que é como se a nossa ação técnica se rebatesse sobre nós mesmos. Então, agora nós somos capazes de modificar, de intervir, de modificar, de desenhar, de programar componentes do nosso próprio ser orgânico, do nosso próprio aparato cognitivo. Não se trata mais de próteses para agir sobre a exterioridade, facas, pedras, lanças, laços, cestos, agir para fora. Não, agora temos capacidade de agir internamente. O que está em processo é um novo patamar de complexificação da experiência humana. Hoje, o mundo cabe literalmente no bolso de cada um. Aboliu-se a distância, instalou-se uma simultaneidade planetária. Ora, nós somos bichos gregários. Nós só somos humanos porque nos constituímos no seio de uma coletividade. Agora, temos uma possibilidade de socialização, de novos meios de socializar, literalmente sem precedentes. Como essa capacidade de você criar amigos na Finlândia, na Malásia, na Patagônia. Você nunca os viu pessoalmente, mas você os vive afetivamente. Então, a extensão dos sentidos leva junto a extensão dos afetos. E nós estamos apenas no iniciozinho dos impactos que esse tipo de mediação técnica pode nos ocorrer, pode nos ocasionar. Por exemplo, muito brevemente, nós vamos começar a operar as chamadas realidades aumentadas. Esse tipo de extensão sensório-cognitiva vai fazer com que aquilo que nós entendemos que é uma pessoa, que ela, num certo sentido, se multiplique e se deslocalize. Porque todo mundo vai ter muita ramificação em muito lugar. Todo mundo é muitos. De um jeito que antes não podia ser. Não havia forma de ser. Mas agora não, agora você participará de comunidades e se investirá em experiências que rompem definitivamente a ideia de que nós estamos confinados a esse contorno aqui, ó, a esse limite aqui, né? O limite da pele. Esse mundo de seres deslocalizados, ele rompe com as ideias essenciais da nossa tradição de pensamento, que é a ideia de indivíduo, indiviso, né? Unido, coeso, não multiplicado, não dividido. Ao contrário, nós nos multiplicaremos, nós nos dividuaremos em muitas modalidades, em muitos modos, em muitas conversas, muitos ao mesmo tempo. Isso é apenas um esboço do que vai começar a acontecer na medida em que nós infundirmos, e esse processo parece irreversível, nós infundirmos capacidades cognitivas nos artefatos. Nós já infundimos capacidades mecânicas, depois capacidades sensoriais, né? Capacidades mecânicas de agir um corpo sobre o outro, capacidades sensoriais de amplificar os nossos sentidos, agora vamos partir para capacidades cognitivas. Cada vez mais conversaremos com coisas. Estranho será se nós não conversarmos com a parede, com a geladeira. Isso tudo vai começar a acontecer sem que a gente precise dizer nada. A geladeira sozinha vai saber que está faltando suco de laranja, vai telefonar para o mercado mandar. Essa perda da distinção entre sujeito e objeto. Cada vez mais sujeitos no mundo. Esses sujeitos terão todos, ou quase todos, uma interface humana, serão capazes de dialogar conosco, mas eles terão também uma interface própria, alheia ao humano. E, de fato, nós já vivemos hoje numa espécie de oceano digital tão enriquecido, com correntes vastíssimas de fluxos de dados à nossa volta, nós não temos a menor ideia que isso está acontecendo. Não temos a menor percepção.
não faz parte do nosso mundo próprio desarmado. Nosso mundo próprio sem os instrumentos para aferir, para sondar, para experimentar essas outras dimensões que são constitutivas da nossa realidade. Hoje todos nós dependemos para viver de que o sistema não caia, né? Então vejam, as fronteiras entre o que era humano e o que não era humano, o que era, portanto, inumano, não humano, estão em acelerada dissolução. Nas duas vias, nós exportamos humanidade para uma série de artefatos e de coisas, eles, portanto, se humanizam, se aproximam, né, de nós, e, à mesma medida que isso acontece, nós passamos a conviver e a dialogar com seres que não eram do nosso círculo, do nosso âmbito, da nossa comunidade. Qual é a tendência? Ora, se nós hoje somos capazes de intervir lá no nível microscópico da constituição dos componentes eletrônicos dos artefatos, se nós somos capazes de intervir no nível microscópico dos componentes celulares de cada organismo, das proteínas, dos DNAs, não sei o quê, é natural a previsão de que, eventualmente, esses dois tipos de intervenção produzirão um híbrido. Você terá um organismo combinado com objetos, com características, com sistemas artificiais. Parece inevitável. Nós estamos em vias de formar outro tipo de comunidade, outro tipo de vivência, outro tipo de subjetividade, outro tipo de condição interior de experiência do que é o mundo e do que é cada um de nós. Então, cada vez mais nós expandimos, nós deslizamos as fronteiras que antigamente demarcavam de maneira muito clara o que é artificial, o que é natural. Isso era uma coisa muito demarcada, né? Floresta é natural, metalurgia é artificial. Essa distinção está perdendo a nitidez. Você tem agora híbridos, né? Natureza-cultura. A cultura, na verdade, ela se envolve cada vez mais na natureza, se integra cada vez mais na natureza, a ponto que nós não sabemos bem se essa molécula aqui, se ela é natural ou se é artificial. A distinção entre interior e exterior. Cada vez mais nós somos capazes de fazer adentrar em nós, se misturar conosco, se combinar conosco, todo tipo e sorte de nutriente, de droga, de artefato transformador. Todo tipo. Nosso sistema nervoso é composto por 3.000 substâncias. Conhecemos as 3.000 substâncias. Somos já e seremos cada vez mais capazes de intervir nesse coquetel de substâncias para fazer suscitar, né, certo tipo de sentimento, certo tipo de postura, para tentar controlar certo tipo de moléstia, para induzir, quem sabe, um certo tipo de moléstia. O que importa é, não há mais o humano ali pré-definido, né, que não possa ter a sua natureza transformada. Distinção de sujeito e objeto. Cada vez mais o mundo é enriquecido de seres com os quais nós somos capazes de dialogar. E no horizonte próximo, e próximo eu quero dizer 10, 20 anos, eventualmente vão surgir inteligências artificiais, dispositivos dotados de uma razão sintética, capazes de dialogar conosco de igual para igual, ou quem sabe nos ensinar alguma coisa. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. A segunda parte da síntese desta série, Desafios da Identidade no Mundo Contemporâneo, traz, além dos curadores Benilton Bezerra Júnior e Jurandir Freire Costa, os seus convidados, a advogada Betânia Assi, o filósofo Francisco Ortega e o historiador Fred Coelho.